Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Cá estou eu mais uma vez para vos trazer as principais novidades. E que novidades? Porque eu acho que o episódio 2 vai ser muito importante para vocês perceberem o que vai acontecer provavelmente no espaço de um mês. Portanto, fiquem até ao final que vai valer mesmo a pena. Queria, antes de avançarmos, dar o meu profundíssimo agradecimento pelas inúmeras mensagens simpáticas que até sinceramente não estava à espera de ver tanta generosidade desse lado. Portanto, o meu profundo agradecimento. Li todas as vossas mensagens que partilharam no último episódio a dizer porque é que gostam tanto do canal aqui do Alex Crypto. Achei muita piada até um pai a falar que costuma ouvir os meus episódios quando está no carro e a própria filha já reconhece o que é Bitcoin, já sabe o que é o Alex Crypto também, portanto muito engraçado essa mensagem que eu recebi. Portanto, meus amigos, sinceramente fico muito feliz por fazer parte das vossas vidas, fico muito feliz por contribuir um pouco para o desenvolvimento deste mundo das criptomoedas e também vocês dão esse mesmo contributo porque ao estarem aqui, ao partilharem aquilo que nós aprendemos e partilhamos, seguramente que vocês também estão a fazer o vosso papel como embaixadores deste mundo fantástico das criptomoedas. Amanhã, sim, vou então atribuir as pessoas que vão entrar na minha comunidade privada. Quero dar mais tempo às pessoas fazerem alguns comentários, quem ainda não o fez, e podem fazê-los neste episódio que aqui está, Bitcoin ataca a resistência macro, as razões da subida, ok? Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o canal, dar então o seu gosto, que ajuda efetivamente o canal a crescer. Antes mesmo de avançar, dizer que houve um cyber-ataque que expõe na internet 9.000 senhas das finanças portuguesas, ok? Isto para dizer o quê? Todo o cuidado é pouco quando andamos a navegar na internet e há certas coisas que nós não devemos facilitar. Desde os antivírus, como por exemplo os anti-malwares e tudo mais que nós devemos ter nos nossos computadores e, por exemplo, a NordVPN dá-te essa proteção também a nível anti-malware, proteção relativamente à Dark Web, proteção também ao nível da privacidade do teu IP. Portanto, é essencial tu andares protegido e o mais sincero possível. Não me interessa sinceramente se vais para a NordVPN ou não, obviamente que eu agradecia porque ajuda o canal a crescer, mas arranja uma VPN porque é essencial tu andares protegido. Não é proteção total e não podes ficar tremendamente descansado, como é óbvio, não vou estar a mentir, mas é mais uma camada de proteção e não faz sentido estarmos neste mundo de mundo digital sem estarmos devidamente protegidos, ok? Portanto, tens um link na descrição se quiseres apoiar aqui o canal, também vai-te aparecer um quadradinho no final do episódio em que podes carregar para subscrever a NordVPN. Vamos então avançar, meus amigos, peço desculpa por este preâmbulo, mas eu acho que era importante, e dizer que Bitcoin está muito próximo de quebrar então a sua resistência. E podemos ver claramente que passamos de uma tendência de descida para uma tendência de subida. Agora a dúvida é onde é que será feito o novo baixo mais alto. Aqui a zona dos 66 mil dólares é claramente um candidato, mas também a zona aqui dos 62 mil dólares ou mesmo a zona dos 64 mil dólares também pode ser um candidato. O que nós não queremos ver é perder este baixo mais alto dos 59 mil dólares e seria efetivamente bastante negativo para Bitcoin. E há um dado que está a ser falado neste momento na internet, é como é que DI está a fazer um cross na semanal, como vocês podem constatar. E evidentemente que é um indicador muito conhecido e bastante relevante por causa disso, porque as pessoas olharem para este indicador podem ficar mais otimistas e então mais convictas a entrar no mercado, e nós podemos ver que a última vez em que tivemos uma retração mais profunda e depois tivemos esse cruzamento foi em outubro de 2023 e Bitcoin subiu muitíssimo, cerca de mais de 100%, de 30 mil para 67 mil, portanto foi claramente evidente. Mas atenção, estes cruzamentos bullish já aconteceram no passado e não garantem que o preço suba, portanto vamos dizer também a verdade e o facto do que é real. Mas a diferença é se nós estamos num bull market ou num bear market. Portanto, quando nós estamos em movimento de bear market, em movimento de contração, por exemplo, de liquidez, okay, de injeção de liquidez nos mercados, nós podemos ver exatamente isso que aconteceu em março de 2022 e em agosto de 2022, em que o preço do Bitcoin caiu logo de seguida. Porém, em movimento de expansivo, nós podemos ver exatamente uma subida do
preço de Bitcoin. Nós tivemos aqui dois cruzamentos em 2020, mas o primeiro tivemos a situação do Covid, portanto para mim o segundo que é mais válido é efetivamente o que aconteceu em Abril, e reparem, Bitcoin depois subiu dos 8 mil aos 64 mil dólares. Portanto, é sempre um bom indicador e eu também dou muita atenção a este indicador na mensal, mas aqui eu olho para o histograma e nós ainda não invertemos a tendência de subida. Pode ser este mês e tudo aponta que será este mês que vamos começar a ter uma vela azul clarinha, e isso seria mesmo bastante positivo, porque este histograma tem uma tendência de erro que é efetivamente reduzida. Tal como eu vos tinha dito no último episódio, agora deixa lá carregar isto, porque eu tive muito tempo parado sem entrar aqui neste site, podemos ver que a subida de BTC está efetivamente relacionada com uma entrada de capital institucional via ETFs. Portanto, os últimos dias houve de facto uma subida expressiva ao nível dos ETFs e também a dominância de BTC começou a subir, significa que houve um posicionamento relativamente das altcoins, ou pelo menos uma saída de capital das altcoins para Bitcoin. Mas isto é algo que eu vou falar no episódio da manhã, não quero estar a aprofundar muito relativamente a isso. Já agora, deixa nos comentários se queres que eu analise alguma moeda a nível de análise gráfica que farei, darei mais destaque à análise gráfica no episódio de amanhã. O que está a acontecer também a nível de macroeconomia é bastante bullish para o setor das criptomoedas. Toda a gente está com receio que o Japão começa a aumentar as suas taxas de juros, e nós lembramos-nos daquilo que aconteceu quando eles fizeram essa passagem de 0 para 0.25, os mercados praticamente apanharam uma constipação, e é tudo um ai a ver se o Japão não começa a aumentar as suas taxas de juros. Pelos vistos, o Banco Central neste momento disse na passada terça-feira que deve aumentar as taxas de juros num ritmo muito moderado e evitar fazê-lo prematuramente, alertando que mais ganhos do iene e desaceleração da procura global podem prejudicar a inflação e o crescimento salarial. Portanto, basicamente, estou a dizer, meus amigos, relax, nós não estamos aqui neste momento para complicar a vida a ninguém. Portanto, vamos nos manter provavelmente estáveis, quietinhos, e só vamos subir as taxas de juros se não causarmos grandes impactos a nível mundial, porque obviamente depois tem um efeito bumerangue para o próprio Japão. Já que estamos a falar de macroeconomia, boa notícia, pessoal, o BCE acaba de baixar as taxas de juros, e para quem tem empréstimos bancários é efetivamente muito relevante, especialmente para quem tem taxa variável, e dizer que baixámos então de 3.65 para 3.4. A inflação na Europa também baixou de 2.2 para 1.7, abaixo da previsão que era 1.8, portanto abaixo também daquela linha dos 2% que, agora esqueci-me o nome dela, que a Presidente do Banco Central Europeu disse, Christine Lagarde, aqui está, poxa, às vezes é difícil. E portanto é efetivamente uma boa notícia para todos nós que temos empréstimos. E evidentemente que isto pode, que a economia europeia está muito estagnada, e nós vamos ver provavelmente a Europa também a injetar liquidez na economia. Mais uma vez é uma forma indireta de ajudar os mercados, nomeadamente os mercados de risco como o mercado das criptomoedas, e nós podemos ver também um aumento da inflação nos próximos tempos, até porque normalmente em janeiro há aumento dos salários, e poderá também aumentar um bocadinho a inflação. Portanto, mas está muito baixa, 1.7, tem uma margem significativa também para receber um aumento relativamente à inflação. Ao nível dos Estados Unidos, também boas notícias, porque a nível de pedidos de ajuda para quem fica desempregado pela primeira vez, baixou de 260 mil para 241 mil, ou seja, foi na MUS ao nível da previsão. E também dizer que a nível da economia americana as coisas estão de facto a acelerar. Reparem, o core Retail Sales aumentou de 0.2 para 0.5 e a previsão era 0.1%. E ao nível da indústria da Filadélfia, passou de 1.7 para 10.3, quando a previsão era 4.2, e a nível de venda de retalho do mês de setembro também passou de 0.1 para 0.4, quando a previsão era 0.3. Portanto, bons dados a nível da economia, mostra robustez, o que pode levar a um aumento da inflação americana, mas neste momento o foco do FED, como vocês sabem, está muito mais direcionado com a questão do emprego do que com a questão da inflação. Outra notícia que eu acho que é bastante bullish e está relacionada com a adoção de todo o mercado das criptomoedas é o estudo que foi feito pela... como é que se chama? Agora queria dizer... a A16Z, que é uma empresa que faz este tipo de análise, e vocês podem ver aqui neste gráfico
que neste momento o mercado das criptomoedas, ao nível de moradas ativas mensais, está como a internet em 1998, ou seja, está acima daquilo que aconteceu em 1998 com a internet. Portanto, seguindo este ritmo, obviamente que nós vamos atingir um valor semelhante a 1 bilhão de utilizadores, que poderá ir lá para 2031, como mostra aqui este próprio gráfico. Este estudo também apontou que o volume de transações de stablecoins mais que duplicaram para 3,9 trilhões de dólares em transações, comparativamente com a Visa no mesmo período, ou seja, dobrou as transações que a Visa faz naquele mesmo período, o que é efetivamente extraordinário. Outro ponto que deve ser referido e bastante importante: 99% do valor do mercado das stablecoins está em dólar, e no mercado tradicional o dólar é responsável por apenas 58% das reservas institucionais. Por causa disso é que há todo o interesse, independentemente de quem ganha as eleições americanas, de proteger este mercado das stablecoins, porque é uma forma indireta também de valorizar o próprio dólar. Também dizer que este estudo aponta que as criptomoedas têm uma forte relação com inteligência artificial, e podemos ver uma série de sites que utiliza também o ChatGPT para isso, e toda a gente sabe que a inteligência artificial será claramente a tendência dos próximos anos e que pode levar efetivamente a uma subida também do mercado das criptomoedas. Bitcoin então amplia a sua subida para os 68 mil dólares com apostas numa vitória de Donald Trump. Vamos agora falar um bocadinho sobre o que está a acontecer ao nível das eleições, as previsões. Portanto, neste momento aquilo que se está a falar é que, por exemplo, os analistas da Bernstein esperam que o Bitcoin atinja uma nova máxima de 80 mil a 90 mil dólares no caso de uma vitória de Donald Trump, e prevêem um recuo a 40 mil dólares no curto prazo com uma vitória de Kamala Harris. Eu discordo totalmente desta previsão para Kamala Harris, não me parece que faça sentido, até porque já deu sinais de ser mais amiga, apesar de não ser tão exposta como Donald Trump, do que, por exemplo, foi Joe Biden. Portanto, não parece que nós vamos passar para pior, acho que vamos passar para neutro ou melhor. Portanto, não faz sentido para mim, mesmo que há aquele fenómeno de desilusão para o pessoal que está muito ligado aqui ao mercado de cripto, que era muito a vitória de Donald Trump, que haja uma venda expressiva de praticamente 50% ou 40% do mercado das criptomoedas. Sinceramente, não me identifico com essa previsão. A Standard & Chartered também estima que o preço de Bitcoin pode atingir novas máximas antes da eleição de 5 de novembro. O banco diz que a inclinação de curva de juros do Tesouro dos Estados Unidos, o interesse renovado em ETFs de Bitcoin e também as probabilidades crescentes de uma vitória de Donald Trump estão a alimentar exatamente essa essa provável máxima histórica de Bitcoin ainda antes do final do ano. Donald Trump declara criptomoedas como o futuro das finanças. Está muito relacionado também com o token que ele lançou. Portanto, é uma pessoa claramente interessada em valorizar este espaço. Mas, meus amigos, eu sinceramente não quero falar muito sobre a forma como Donald Trump às vezes aborda as questões, mas relativamente ao seu token, que eu nem quero dizer o nome, a minha opinião é exatamente aquilo que foi dito por António Scaramucci e partilho convosco. Full-on scam, and the problem with this thing, there's greatness in our industry, and then there's nonsense like this, and yes, I understand that he's pro-crypto, and he spoke at the Bitcoin conference. Why is he doing this, and why 3 money. weeks before? He thinks this will help him make money if it gets launched. 3 weeks before the election? Yeah, because if he wins the presidency like Truth Social, these things will go up. It's also it's a money scam. He can get some of his donors to funnel money into that. It ends up in his pocket, and then he can fund things that he needs to do for himself. I mean, it's a transparent scam, and you should avoid it at all costs. So in your opinion... Não digo mais, ok? Vamos avançar então. Kamala Harris deu uma entrevista e as coisas não correram nada bem. Eu vi o início desta entrevista, o pivô era tremendamente agressivo, praticamente não a deixava falar. Eu não faço ideia se este senhor é republicano, democrata, pró ou contra Kamala, não faço ideia, nem se a Fox News é ou não é. Sinceramente, o meu conhecimento não vai tão profundo, mas partilho convosco este excerto que pode ter custado uma série de votos a Kamala Harris, porque de facto ela teve alguma dificuldade. Vamos ouvir. Frankly, exhausted of Brett. More than people 70% of people tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track,
That track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office. But you've been the person holding the office. Come on. Madam You Vice and I President. both know what I'm talking about. You and I both know what I'm talking about. I actually don't. What are you talking about? What I'm talking about is that over the last decade, But you're people the have lever of become. power. But listen, over the last decade, it is clear to me, and certainly the Republicans who are on stage with Nem ela sabia bem o que é que estava a dizer, querida. Meteste os pés pelas mãos, aqui entalaste forte e feio, ok? E o pivô depois partilhou o que estava a acontecer à volta de Kamala Harris, que pelos vistos os seus assessores estavam em pânico com aquilo que estava a acontecer. Dana, you've been on the other side. You've been on the rapper as a press secretary interviewing a president. And, you know, I'm talking like 4 people waving their hands like it's got to stop. So, Martha, I had to dismount there at the end. There's so Portanto, havia ali 4 pessoas a abanar os braços a dizer: epá, acaba com a entrevista, não faças mais isto que está a cair mal. O Polymarket está exatamente a levar isso em consideração. Donald Trump, probabilidade de vitória 62%, Kamala Harris 37%, mas eu não dou muita credibilidade a este gráfico, porque nós sabemos que há pessoas a comprar a ação, digamos assim, Donald Trump, que estão ligados com a campanha de Donald Trump. Portanto, para mim é sempre um bocado perigoso estarmos a olhar apenas para o Polymarket, e eu gosto de olhar para outros dados também, e olhar, por exemplo, para o nível de elementos que vão ser eleitos e que sim é mais importante do que a percentagem de votos. Donald Trump neste momento está à frente com 219, Kamala Harris está em segundo lugar então com 215, e esta recente entrevista não sei se vai causar impacto aqui ou não. Evidentemente quem está claramente digamos assim, os votantes mais ferrenhos, digamos assim, já não vão mudar de ideias, mas isto pode afetar aqueles poucos americanos que ainda estejam indecisos. Agora vamos falar sobre um aspecto muito importante e que também está relacionado com o título deste episódio. Há de facto muito dinheiro, pelos vistos, à espera para entrar neste mundo das criptomoedas. Em primeiro lugar, basta olhar a nível de análise gráfica, porque quando nós temos um breakout e quando nós temos um breakout para máximos históricos, vemos isso em ciclos anteriores, Bitcoin normalmente arranca e não olha para trás. Portanto, há uma injeção de liquidez muito forte nesse mesmo momento, porque deixa de existir qualquer resistência. Agora, vamos ouvir o que diz Bitwise, peço desculpa, vamos ouvir o que é que diz Matt Hougan, CEO da Bitwise, no canal Altcoin Daily, que eu recomendo que vocês vejam o episódio todo, relativamente à quantidade de dinheiro que está de parte e qual é o gatilho para injetar esse dinheiro no mercado das criptomoedas. But people can't wait any longer. The rally might be starting now. Do you think there's a lot of money still on the sidelines or was on the sidelines? Like, is there a lot of money that's still on the sidelines you expect to come in? There is a really significant amount of money on the sidelines. You know, at Bitwise, what we do all day is speak to financial advisors and family offices and institutions about crypto, and they all had their eye on the election, wondering if crypto will get the all clear. Markets hate nothing worse than uncertainty, and I think for many people, the election represented uncertainty, and so they were sitting on the sidelines waiting. They realized that crypto is not going away. They realized that it's moving into the institutional sort of part of the world, but they thought they could wait and delay. I think if this rally continues, if we continue to see momentum and it trips up towards 70,000, I think it becomes a self-fulfilling prophecy. People realizing they have to get on the train before the election. They can't wait for the all clear. And that's normal. You often see, you know, assets rallying before news. And I think that's a little bit what we might be. Para quem tem dificuldade em entender inglês, basicamente o que ele diz é que são as eleições americanas que, ao retirar alguma incerteza, poderá ajudar este mercado a subir e que o gatilho podem ser essas eleições, mas também o preço. Por exemplo, quando atingirmos os $70 mil, as pessoas podem ficar com aquela sensação, aquele fomo, a dizer assim, caraças, afinal é melhor começar já a meter dinheiro e não esperar pelas eleições, e pode levar a uma aceleração por parte do preço. Agora, ele também fala de um aspecto muito importante que está relacionado com os ETFs relativamente a Bitcoin e também, obviamente, Ethereum, e é mesmo muito interessante. Vamos ouvir. Bitcoin ETF and these ETFs have been generally in the US. So my question is, where are we on this ETF
total adoption process? Because so earlier in this year, they were turned on for the first time. Finally, Wall Street could get in a regulated, known financial instrument. A couple of months ago, I believe we saw the first wirehouse, was it Morgan Stanley, approve solicited sales. So finally, they could start reaching out to their clients, hey, buy Bitcoin through us. Are these ETFs fully adopted yet, or where are we in this process? The old way of doing business E cá is estão os over. anúncios. Estão a ver a It's going vantagem to de look vamos pôr anúncios a completely meio do different in episódio? 2020. Yeah, not even close. I mean, you have it exactly right. From one perspective, these are the most successful ETF launches of all time, attracted $1 billion investment, already turned on at Morgan Stanley, which is faster than usually happens for ETFs. But it's still the case that most investors, believe it or not, most large institutional investors can't access these ETFs. It's a limited approval at Morgan Stanley. The other major wirehouses like UBS and Wells Fargo haven't even turned on these ETFs in a limited sense. Before I came to Bitwise 6.5 years ago, I was the CEO of ETF.com. So this is my neck of the woods. The thing that crypto should realize about ETFs is they are multi-year stories. If you look back at the gold ETF, which when it launched was the most successful ETF launch of all time, year 2 had more flows than year 1, year 3 more than year 2, year 4 more than year 3 for 8 straight years. I actually think the same thing is going to happen for Bitcoin ETFs. Yes, this was a record year, the most successful ETF launch of all time. Estamos a falar, a previsão dele é que os ETFs, ao nível da adoção, estão numa fase muito embrionária. E por norma, por exemplo, aquilo que aconteceu com o ouro, no segundo ano foi melhor que o primeiro, terceiro ano foi melhor que o segundo. E que Bitcoin pode estar, de facto, a repetir aquilo que aconteceu com o ouro, que teve uma subida de cerca de 8 anos consecutivos ao nível do ETF. Ninguém sabe, ninguém tem uma bola de cristal, mas sendo, neste momento, um ativo muito procurado a nível do TradeFi, é possível que o próprio ciclo de 4 anos esteja posto em causa por causa disto. É possível que a dominância de Bitcoin esteja posta em causa ao nível da retração para valores que nós vimos no ciclo anterior, exatamente por causa desta atuação, desta quantidade de dinheiro muito significativa que está ainda nas laterais para entrar neste mercado. Ok? Acho que é uma reflexão que nós todos devemos fazer e é bastante importante para os nossos posicionamentos futuros. Relativamente a Ethereum, vai ter ela que apresenta plano de Surge como catalisador para Ethereum lidar com 100 mil transações por segundo. Portanto, Ethereum está a precisar de uma narrativa nova, está claramente a precisar de sair daquele ramo que muita dificuldade tem tido para ganhar terreno a Bitcoin. Talvez isto possa ajudar. Já começam a haver, de facto, algumas notícias de uma possível subida do preço de Ethereum e algum posicionamento também de uma possível conta trade ou daquele hate, daquela subida de ódio que ninguém gosta, digamos assim, porque o pessoal vendeu o Ethereum e depois fica um bocadinho pendurado. Não sei, é de facto uma possibilidade. Agora, a mesma pessoa tem uma posição muito interessante relativamente a Ethereum. Vamos ouvir. What I'll say about Ethereum is I'm actually quite constructive on Ethereum right now. I think it's a contrarian bet within crypto. Ethereum is like the asset that people love to hate. It's kind of the middle child of crypto. It's neither the OG Bitcoin or the hot dot that is, whether you want to say Solana or Sui or Aptos or Monad or pick your new high performance blockchain. People assume that Ethereum is like old tech and it's struggling over fee compression as assets move on to layer 2s and activity moves on to layer 2s. But when you step back and look at it, what are the killer apps of crypto outside of Bitcoin? There are things like stablecoins, there are things like DeFi, there are things like tokenization. What is the leading blockchain for stablecoins, DeFi, and tokenization? It's still Ethereum. If you're a large traditional financial player looking to build on a public blockchain, what blockchain are you going to choose? Most likely you're going to choose Ethereum. And so I think Ethereum has been sort of passed over this year because it's going through this complex teenage adjustment in its architecture, and it's been missed by the narrative around the excitement for Solana and the excitement for Bitcoin. I think it's set up actually to be a pretty good contrarian play in 2025. Eu, por muito que esteja um bocadinho desiludido com Ethereum e que gostaria de ver Ethereum a valores mais altos, eu continuo a achar que é essencial neste mercado, que tem um papel a desenrolar, que está num processo de desenvolvimento e que se nós queremos uma alt season à séria e não apenas um ou outro token, uma outra narrativa a subir,
nós precisamos que Ethereum suba para derrubar ou inverter aquela tendência de alta da dominância de Bitcoin. Portanto, o seu TVL é efetivamente o maior do mercado seguido de Bitcoin, mas, por exemplo, Solana está muito bem. Solana tem um TVL neste momento de 6,1 bilhões de dólares, ultrapassando o novo máximo que foi então estabelecido neste mês. E estamos a falar que o preço de Solana está a 150 dólares, muito longe ainda no máximo histórico, que acho que foi para aí 220 dólares. Significa que, obviamente, a especulação do ativo faz com que o preço suba, mas a construção, os fundamentos de Solana estão mais fortes do que numa, porque há muito capital investido também a Solana. Por fim, meus amigos, e não menos importante, também falar que Tether, o USDT, atinge uma marca de 330 milhões de carteiras, e portanto é algo tremendamente importante no nosso mundo das criptomoedas, e não poderia deixar também de assinalar e a necessidade de que Tether tenha uma solução compliance com o MiCA, com a Europa, para também podermos utilizar Tether como queremos. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Beijinhos, abraço e até amanhã.